TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, você que está nos assistindo nesse momento, que recebe as palavras do Senhor. O programa Janela do Céu tem o intuito de levar a palavra através dos testemunhos daquilo que o Senhor operou na vida de muitas pessoas e está operando. E isso tudo para renovar nossa fé, para nos dar esperança, né? Que o Senhor Jesus, Ele é vivo, Ele é ressurreto, ascendido, e Ele está operando a sua vontade, restaurando, santificando, abençoando a muitas pessoas. Isso nos dá esperança de que o Senhor pode completar a sua obra também em nossas vidas. E hoje estou com a presença da nossa irmã Aline de Fátima Ribeiro, que é paulista e hoje reside, em São Roque, no interior de São Paulo, e vai contar pra gente um pouquinho da sua história, o que o Senhor realizou na sua vida. Tudo bem, Aline? Oi, irmã, tudo bem? Como foi esse período, de receber a palavra do Senhor? Quando foi esse momento inicial com Deus na tua vida? Na verdade, eu me batizei com 15 anos, na cidade lá do interior de São Paulo, que eu nasci, Presidente Venceslau, Na época, nos batizamos eu, minha mãe e minha irmã, E ficamos por 2 anos da igreja, Depois nos afastamos, E eu fui embora, então, da cidade para trabalhar, E aí, então, assim, nunca mais, assim, tinha ido, assim, voltado, retornado. Eu sempre, eu tinha uma busca, assim, dentro de mim, Então, eu sempre fazia visitas, assim, onde me convidavam, assim. Então, eu cheguei a frequentar, assim, praticamente todas as igrejas, assim, Porque eu tinha essa busca dentro de mim, assim, mas não me firmava em nenhuma, Tinha um vazio, uma necessidade de buscar Deus. Exatamente. Era um vazio, assim, na época. Hoje, claro, o Senhor já foi dando esse entendimento, mas na época eu não tinha o entendimento, o que era aquela angústia, aquele vazio, me sentia vazia por dentro, Então buscava em vários lugares, assim, e não ficava, porque eu achava, assim, muito pouco, assim, eu achava que aquilo que eu ouvia, nas igrejas, as pregações, eu achava que Deus não era só aquilo, assim. Eu não sabia explicar na época, mas eu sentia dentro que tinha algo maior que aquilo, Então eu tinha essa busca, Eu ia em tudo, assim, E fui mesmo em tudo, assim, Me convidavam para qualquer evento religioso, eu ia, Porque eu falava, Senhor, assim, me mostra onde eu tenho que ficar. Eu sempre pedia muito pro Senhor, onde eu tenho que ficar. Então aí eu ia num lugar, era muita doutrina, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí tu vai naquele lugar, é assim, assim. Então, assim, cada lugar, assim, era uma imposição para servir ao Senhor, E então por isso que eu tinha essa busca, Todos nós acho que passamos por isso, de estarmos com um vazio, com uma angústia, com aquele sentimento de que nós precisamos de algo, que nós precisamos suprir aquilo, e Deus, Ele é exatamente do tamanho do vazio que nós sentimos, porque fomos criados com necessidade dele, Deus nos criou com a necessidade de servi-lo, de adorá-lo, Todo homem tem essa necessidade de adoração e nós precisamos estar buscando algo, Sempre atrás de algo. E Deus, quando nós encontramos esse Deus, Ele supre tudo que está vazio, tudo que está sem sentido, começa a fazer sentido na nossa vida, É verdade. Então, numa oportunidade natural, o meu esposo recebeu uma proposta para trabalhar no Rio Grande do Sul. Nós estávamos morando aqui no litoral e, a princípio, naturalmente, uma proposta muito boa de emprego, Mas eu me lembro até hoje, assim, que antes de ir para lá,
Eu fazia um curso e nesse curso tinha um rapaz que era cristão. E ele ofereceu uma visita. Eu posso ir lá com o meu pastor orar, né? Porque vocês estão indo para um outro estado, né? E então nessa visita, durante a oração, assim, esse pastor profetizou. Ele falou assim: grandes coisas vão acontecer na vida de vocês lá. Eu não sei o quê. Não sei dizer se é bom ou se é ruim, né? Mas vocês vão ter um encontro com Deus, né? Então eu fui cheia de esperança, assim, né? Pensando que ia ser um mar de rosas. E foi totalmente ao contrário, né? Cheguei em Novo Hamburgo, assim, entrei em depressão, né? Porque naturalmente eu estudava, eu tinha planos para estudar, para ter uma carreira, né? Para ser bem-sucedido. E o Senhor frustrou tudo, né? Em Novo Hamburgo eu não consegui dar continuidade em nada do que eu estava fazendo aqui. O próprio Senhor permitiu que fosse assim, né? E ali, então, eu entrei numa rejeição muito grande, né? E aí eu entrei numa depressão. E aí o meu escape naquele momento era a bebida, né? Então, eu bebia bastante, assim, né? Mas bebia, assim, bastante de parar no hospital, assim, ter que tomar soro na veia. Eu acho que ali no hospital eu já era conhecida, né? Era um horror, assim, né? Mas era um escape, assim. Eu queria sair daquele, né? Daquela vida, daquela situação, e por alguns momentos, então, a bebida me tirava, né, daqueles sentimentos, né, então bebia muito, fumava muito, era uma pessoa muito amargurada, estava destruindo o meu casamento, né, com um filho pequeno, né, e aí muitas coisas se deram, né, e quando eu cheguei em Novo Hamburgo, eu fui morar em um bairro, né, fiquei por 1 ano, e nós resolvemos nos mudar. E aí foi nessa mudança, então no 2º ano em Novo Hamburgo, que eu me mudei num bairro perto da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Mas não sabia. E aí eu fui procurar, eu queria fazer, né? Queria um salão ali no bairro e fui procurar no Google. E saiu o primeiro salão, assim, era o salão de uma irmã da igreja, né? E eu lembro que essa irmã muito, muito simpática, muito querida, assim, me chamou a atenção, né? Falei, ai, que bom, né, que encontrei um lugar, assim, com uma pessoa tão bacana, que eu estava em rejeição, né? Então, qualquer, assim, não atenção que eu recebesse, eu não voltava mais, né? E aí, acho que ali, logo na 2ª, 3ª vez, essa irmã compartilhou da terapia espiritual. E me deu o telefone, né? Me deu o nome da pessoa com quem eu teria que falar. E eu meio desconfiada, né? Eu falei, tá, mas paga quanto, né? Ela falou, não paga, né? Eu falei, né? Não sei, né? Toda desconfiada, né? Pagando já era difícil, de graça, então, de repente, tem alguma coisa errada, né? Eu falei assim, mas nunca ouvi falar isso, terapia espiritual, assim. Eu fiquei pensando, será que isso é de Deus, né? Como será que é isso, né? Eu falei, bom, né? Mas eu não tenho nada a perder, né? Eu vou lá conhecer, era do lado de casa, dava para ir a pé. Marquei, né? Logo em seguida, a pessoa responsável, então, me telefonou e eu fui, né? Aí cheguei, assim, sentei e fiquei, né? Só observando, né? E aí já me atrasaram para me atender no primeiro dia, eu já queria levantar e ir embora, agoniada, né? Porque eu não sabia o que ia se dar. E aí, então, quando foi conhecer a irmã, assim, uma bênção, assim, um instrumento do Senhor, né? E aí eu fiz a terapia, não me lembro ao certo por quanto tempo, mas daí eu precisei voltar para São Paulo para cuidar do meu pai, que estava muito doente, acabou falecendo, então fiquei uns 3 meses fora. E a irmã me ligava, né, de Novo Hamburgo, né, para saber, e eu não atendia, eu falava assim, que eu não queria, assim, né, porque eu achava, assim, que não ia resolver em nada. Eu sentar ali e contar, né, da minha vida, dos meus problemas. E aí, assim, muitos questionamentos. Aquela irmã ia a Bíblia, assim, eu não tinha entendimento, né. Eu falava, mas não fala nada, né, só da Bíblia, né. Mas foi uma bênção, assim, porque eu retornei para São Paulo. Eu retornei para Novo Hamburgo. Meu pai faleceu. E passou, aquela depressão passou um pouco e eu não retornei para terapia, né? Continuei ali usufruindo, assim, da vida, da minha maneira, assim, bem loucamente, assim, fazendo, exagerando em tudo que fazia, né? Até que ali num certo momento, isso foi há 3 anos atrás, eu estava chegando no prédio e fui abordada, né? Por 2 rapazes de moto, né? Armados.
Um deles entrou no carro e pediu que eu arrancasse com o carro, né? Então ali eu fiquei 1h30, assim, com uma arma na cabeça. E naquele momento, assim, os meus pensamentos foram totalmente voltados pro Senhor. E eu pedi, né? Senhor, tu me ajuda, assim, né? Não permita que façam nada comigo, né? Porque tu tem um filho, né? O Murilo era pequenininho. E eu pedi muito pro Senhor, assim, né? E aquele episódio eu digo que foi uma disciplina amorosa do Senhor, né? Porque eles não fizeram nada comigo, assim. Eles não tocaram num fio de cabelo meu, né? O bem foi, assim, porque o carro era um ídolo do meu coração naquele momento, né? Então, assim, o carro foi. O Senhor permitiu que o carro fosse, né? Um carro financiado, né? Não tinha seguro. E o Senhor permitiu ainda que eu seguisse 2 anos ali, todo mês, assim, pagando. No começo foi terrível, mas vendo hoje, assim, 2 anos eu ia no banco todo dia lembrar, sabe? Do resgate que o Senhor fez. Então, eu sempre dizia, assim, depois, né, com entendimento, estava indo no banco pagar a parcela da minha vida, assim, né? Que o Senhor tinha resgatado, né? E claro, ali de início eu entrei em depressão, foi terrível. Foi então que eu voltei a procurar, né? Liguei de novo para a irmã e aí voltei para terapia e voltei para ficar, né? Porque já estava bem quebrada, em sofrimento, né? Eu não tinha mais para onde ir, né? O Senhor faz esses arranjos, assim, é maravilhoso, né? Ali no momento a gente não entende, se revolta, né? Mas depois o Senhor revela dentro de nós, né? Então, foi um arranjo que o Senhor fez, assim, para me trazer mesmo de volta, né? Parece que é ruim, né? A circunstância é difícil, é ruim, mas vale a pena, né? Porque é um meio de Deus tocar nas nossas vidas, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida que parecem que vêm para destruição, que nós olhamos, né? Ah, Deus está me mandando mal, né? E às vezes até nos revoltamos, mas na verdade tudo não passa do amor do Senhor, porque nós só damos atenção muitas vezes quando as coisas dessa maneira acontecem na nossa vida, né? Coisas difíceis, problemas, porque aí quebranta, né, a força natural humana. Aí aquela sensação que nós temos de poder, de que a gente sabe, de que a gente pode, que nós conseguimos, que nós temos força, aquilo tudo se esvai, porque nós vemos, né, que a realidade não é essa, né? Porque nós somos dependentes de Deus. E aí o Senhor pode vir e dizer: ó, meu filho, tu precisa de mim, né? Te convence, né, que sem mim você não pode fazer nada. E eu gostaria de perguntar a respeito desse período de depressão, né? Porque muitas pessoas passam por isso. Eu creio que a maioria das pessoas já passaram por uma leve até depressão, né? Coisas que realmente eram necessárias, né, em suas vidas. E até para Deus também trazê-las, né? Mas tudo pelo esse distanciamento da parte de Deus, né? De viver uma vida longe do Senhor. Como foi para ti ficar livre, né, dessa depressão, sair desse momento? Como que as coisas foram acontecendo? Foi um processo, né, ali, né, de terapia, né? Então, a cada sessão de terapia, assim, eu creio hoje, assim, que eu recebi ali a libertação do Senhor, porque é muito ruim, assim, né? Eu estava num estágio de depressão, assim, bem grave, né? Então, a única coisa que eu conseguia fazer ainda era levantar da cama para fumar, né? Eu me lembro disso, assim. Mas eu já não tomava mais banho, né? Eu passava o dia todo trancada no apartamento com o Murilo e ele pedia: mamãe, eu tô com fome, eu quero comida, né? E eu não tinha força, eu falava pra ele assim: ai, vai lá no armário e pega uma bolacha, né? E eu lembro que muitas vezes meu marido saiu do trabalho pra ir lá levar comida, assim, pro Murilo. Ele chegava do trabalho cansado e ia fazer as coisas, assim, porque tu te larga, assim, né? Eu me larguei. E junto com a depressão tinha síndrome do pânico também. Então eu tinha uma sensação de morte, assim, que me acompanhava, né? Então eu tava dormindo no meio da noite, eu acordava assustada e tinha que sair correndo, assim, por uma janela, porque eu tinha a sensação que tinha algo me sufocando, né? Que eu ia morrer, né? E então eu tinha também essas perturbações, assim, né? De sentir
coisas assim me pegando assim, né? Era muito forte isso. E eu lembro que na época eu não consegui em Novo Hamburgo um psiquiatra, assim, porque eu tinha vontade eu tinha vontade muito de dormir. Então eu queria ir num psiquiatra para ele pudesse passar medicação. E o senhor é tão maravilhoso que na época assim eu não consegui. Eu liguei e todos estavam com a agenda lotadas, assim, daqui 1 mês, assim. Eu liguei para vários, assim, com convênio, tudo, e o Senhor fechou isso, assim, né? Então, recebi minha cura, foi na terapia, através da palavra, né? Então, a irmã me dava as orações, né? As ministrações, o material, né? E eu sinto, assim, que aquilo foi aos poucos, assim, até que eu senti, assim, né, que o Senhor tinha me libertado, assim, né, daquela depressão, né. Aí comecei a ir aos cultos, aos grupos, assim, né. E então, quando eu comecei a ir aos grupos familiares, assim, o processo foi muito mais rápido, né? Porque ali no grupo tu tem a oportunidade, assim, de compartilhar com os irmãos, de ouvir as experiências, assim, e tu começa, então, a ter mais fé, né? Começa a pensar assim, poxa, né? Deu certo com o irmão, vai dar certo comigo, né? Então, esse processo foi até rápido, né? Devido, assim, à busca que depois eu dentro de mim, quando eu entendi, né? Porque até então, quando eu ia na terapia, eu não tinha ainda sentido. Mas quando eu comecei a ir nos grupos e na igreja, eu entendi, né? E aí eu falei assim, né? Aqui é diferente, né? Tem algo diferente aqui, né? Eu senti dentro, assim. Quando eu entendi, então, o propósito do Senhor, assim, de restauração, né? Foi maravilhoso, né? Claro que essa restauração ainda está acontecendo, né? E creio que é diariamente, né? Amém. Como é importante, né, nós estarmos sempre buscando essa verdade, que ela é a única que liberta, né, o nosso coração. Tem um versículo que diz, né, que o Senhor, ele restaura a nossa alma, que a palavra do Senhor é um versículo que está em Salmos, agora não me recordo muito bem o endereço, mas vai estar passando aí na tela. Então, esse salmo fala, né, que a palavra do Senhor, ela tem o poder de restaurar a nossa alma, de começar a colocar em ordem todas as coisas, né, que estão na desordem, que estão com disfunção. Então, os pensamentos, os sentimentos, as vontades, a palavra do Senhor, ela vem e traz luz, né? Porque onde tem luz, não tem treva. Então, todo esse sentimento de depressão, de angústia, tudo isso é trevas, né? Tudo isso é aquela coisa que vem tomando, né, nosso coração, nosso sentimento e aprisiona a nossa alma nesses pensamentos e sentimentos. Então, o Senhor, à medida que nós vamos lendo a palavra, que a palavra do Senhor vai entrando, né, ela vai trazendo luz e vai dissipando todas essas coisas, né? E é isso que se sente, né? Tu vai sentindo que tá voltando, né? Que aquela luz vem entrando e vai eliminando todos aqueles sentimentos, né? E pensamentos ruins. Então, nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Fique conosco, porque a nossa irmã Aline aqui tem muitas coisas para compartilhar conosco. Janela do Céu.